sempre gostei muito de ler e de livros. Então, acho que foi por isso um pouco que eu fui fazer design. Então, começou assim. E aí, na faculdade, comecei a ter contato com livros de design também, que antes eu não tinha. Ser da primeira turma foi muito importante, porque era uma sala pequena, a gente foi construindo o curso juntos, assim, fazendo a história juntos, e também acho que ela abriu um pouco, assim, pra eu entender pra gente compreender o que o design de fato é. Então, o mais importante da SPM pra mim é essa multidisciplinaridade que tem. Porque, então, é como se a gente pudesse ver um pouquinho de todas as áreas, mas entender que esse trabalho é sempre em conjunto. E que foi super bacana a experiência também de fazer uma revista. É ainda uma vontade que eu tenho, que foi o PGD. E acho que também foi a primeira vez que eu tive uma construção também, mais em grupo, assim. Porque é um pouco diferente dos outros trabalhos ao longo da faculdade, né? PGD você fica ali durante um ano naquele projeto, então começa um pouco essa construção e a colaboração, então com várias ideias, e quando a gente conversava com os professores também era quase como se tivesse um diálogo com um editor. Então já era esse processo colaborativo que eu acho super bacana. Isso a SPM me mostrou muito, assim, o design como um projeto colaborativo. A dinâmica na Cosac Naif era muito bacana, porque tinha muita conversa, assim, muita troca. Então era uma troca importante entre os designers, mas também com os editores e com a produção gráfica. Então, às vezes, a ideia vinha de outro designer que nem estava trabalhando no livro, a ideia vinha do próprio editor ou também do autor. Então, a gente tinha a oportunidade de conversar entre nós e aprender. Então, eu já admirava um pouco bastante trabalho da Elaine Ramos, e lá tive chance de trabalhar com ela por muito tempo e aprender muito. E muitas vezes a gente tinha contato também com o autor, que era super bacana. Então, era uma discussão ainda maior e um trabalho em conjunto, porque eu acho que o livro é um trabalho em conjunto. Tem muita entrevista de designer que eu leio que fala, por exemplo, designers que trabalham com livro, que acham que é totalmente um trabalho silencioso, que esse momento da leitura, que você lê o livro e para você pensar no projeto, é esse momento silencioso. A leitura é sua e é silenciosa, mas a partir do momento que você começa a fazer o projeto, né, a conversar sobre o projeto, a trocar sobre o projeto e a conversar com o editor, a encontrar o autor e encontrar o tom daquele livro, sabe? Porque é isso, o livro é um projeto completo e complexo, né? A nossa dinâmica é super bacana, porque a gente troca muito. E os projetos são sempre feitos muito em conjunto. Então não existe, claro que tem alguém sempre coordenando o projeto, na frente do projeto, mas a criação é muito em conjunto. Então a gente fala que talvez a gente não se imagina trabalhando em outro lugar com outras pessoas, porque é uma coisa de mexer no mesmo arquivo e um continuar o trabalho do outro, entender o que estava pensando e continuar. Então, uma coisa muito orgânica, assim, nosso trabalho é muito orgânico e dinâmico. E o bloco gráfico, acho que também dando um pouco essa continuação a Cosac Naif, a gente acaba fazendo muitos projetos editoriais, acho que 90% dos trabalhos do bloco são editoriais. Então, a gente continua trabalhando principalmente com a área da cultura. O trabalho que a gente gosta muito é a coleção do escritor Walter Hugo Mãe. É um trabalho que era um escritor que ele era da Cosac Naif e o Paulo já tinha feito o projeto lá. E ele saiu pela Biblioteca Azul e o pessoal convidou a gente para fazer a coleção dele na Biblioteca Azul. O projeto da Cosac era muito introspectivo e denso.
E aí a gente também teve que interferir, pedir uma coisa mais específica. Aí a gente teve aquela ideia de fazer uma ilustração sem nenhuma interferência, como se fosse uma textura que cobrisse a capa toda e o título viria num adesivo. E aí ele topou, achou E super naquele legal. caso os urubus ficam ali quase Meio misturados com a textura, você tem que ir percebendo, assim, né? Por isso que vai entrando o nesse... nome do autor e o nome do livro ficava tão pequenininho, porque tinha que caber naquele adesivinho. E isso é completamente diferente. Quando ele foi pra Globo, ele queria uma coisa mais pop. A semelhança do projeto da Cosac Naif para esse, acho que é um pouco, cada edição a gente chama um ilustrador. A demanda foi muito ilustração, ser mais popular, nome mais dele, evidente. né? Presença em livraria. Então foi um pouco essa demanda de ser uma coisa que chamasse mais atenção, e a gente pensou fazer isso através das cores, através também do lettering, que ele também flutua na capa. Então o Walter está sempre na mesma escala, mas ele pode ocupar qualquer lugar na capa, assim. E esse projeto também foi bacana, que a gente desenvolveu também a parte do miolo. Em muitos casos a gente recebe o livro, a gente faz às vezes só a capa e o miolo é padrão da editora, e nesse caso é um que a gente pôde fazer projeto completo, assim, que pra gente é muito mais legal, dá pra fazer. Tem alguns casos que é Esse aqui, que é também da Biblioteca Azul, a gente só esse fez a também capa. da Biblioteca Azul, que a gente fez só a capa e que a gente fez uma intervenção na página de rosto, mas sempre porque a gente pede, e com esse hábito de amarrar o livro, de pensar o projeto como um todo, né? Porque a capa e o miolo, eles conversam o tempo inteiro, e a gente... É isso, a escola da Cosac foi muito essa, né? Acho que é um pouco a nossa formação fez com que a gente desenvolvesse um olhar mais sensível, crítico e também sensível, de ter sempre essa relação do conteúdo com a forma, assim. E acho que isso fica muito presente na nossa linguagem, no sentido que tem esse diálogo muito grande entre as coisas, de às vezes de uma maneira mais sutil, outras vezes de uma maneira mais marcante, assim. E acho que essas feiras têm um papel importante, porque a autopublicação é importante, porque meio que alavanca a coisa dos processos, mais pessoas interessadas em processo gráfico. Então, hoje tem muito mais gente que talvez faça encadernação, serigrafia, riso. Hoje tem muito mais oferta disso do que tinha há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Não, e é um jeito dos projetos existirem, né? As feiras é uma troca, assim, um lugar de troca que é incrível. Então, os projetos existem ali, as pessoas estão ali, as pessoas conversam, dali saem novos projetos. Se interessam então, por livros, né? É um momento interessante, eu acho que as pessoas têm conversado mais sobre as coisas. É um momento que as pessoas estão se unindo mais para fazer projetos, para viabilizar projetos, né? E que as parcerias, uma coisa colaborativa, até editoras mesmo. Então, acho que é importante. A gente vê como o estúdio surgiu um pouco nesse momento, né? E a gente vê como uma coisa positiva, assim.